E meu sermão fala sobre isso, desafios de um pastor contemporâneo. O desafio de um pastor para todos os tempos, melhor dizendo. E eu quero deixar aqui o texto, se puder abrir, por favor, 2 Timóteo, capítulo 2, versos de 14 a 19. 2 Timóteo, capítulo 2, versos de 14 a 19. É de praxe também nós enviarmos o sermão. Antigamente a gente fazia um papel e entregava. Eu vou no PDF. Estão aprendendo isso com o jovem obreiro. Aliás, Eric não quer mais ser chamado de jovem obreiro. A partir de hoje, o jovem obreiro é Ian. Segundo de Timóteo, capítulo 2, verso 14 a 19. Recomenda essas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada se aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evita, igualmente, os falatórios inúteis e profanos, pois os quais deles passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se inclui Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou e estão pervertendo a fé de alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo, 2 pontos. O Senhor conhece os que lhes pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Amém? Texto forte, poderoso. A carta de 2 Timóteo é escrita por Paulo nos seus últimos dias, preocupado com um jovem obreiro que inicia o ministério. Ainda que iniciando o ministério, lhe entrega uma tarefa difícil, cuidar da igreja de Éfeso, uma das igrejas da Ásia. Aliás, uma das mais importantes, igreja essa que tinha gente de tudo que é canto, um pouco parecida com a nossa. Gente de várias nacionalidades, de várias formações religiosas, de várias matrizes religiosas, estavam em Éfeso. Aliás, quase que a totalidade da igreja era mais velha do que Timóteo. Então, ele foi levado a cuidar de gente que tinha mais experiência de vida do que ele, curiosamente. Havia naquela igreja um grupo de pessoas chamadas gnósticos, pessoas que nasceram de filosofia aristotélica e criou-se uma chamada filosofia helenista. Filosofia essa que dizia que a carne é má. Uma vez que a carne é má, Jesus era mau, porque ele era carne. Então, ele não podia ser filho de Deus. Olha o raciocínio aristotélico. Logo, Jesus não é Deus. Logo, ele não pode perdoar pecados. Logo, ele não ressuscitou. Essa conversa acontecia nos corredores da igreja de Éfeso. E por isso, talvez, agora você entenda um pouquinho melhor, porque o apóstolo diz o seguinte: procura apresentar-te aprovado. Não fique com conversas que nada levam a não ser a corrupção da fé dos santos. Mais do que isso, ele dizia que Jesus não tinha ressuscitado, e essa pregação crescia no meio deles. Então o apóstolo Paulo recomenda a ele algumas questões que estavam acontecendo dentro da igreja. Primeiro, cuidado com a adoração pública. Ela precisa ser com pessoas íntegras. Cuidado com as qualificações dos oficiais da igreja, também precisam ser íntegros. Cuidado com a confrontação do ensino do falso testemunho, porque alguns usam textos fora do contexto para justificar seus comportamentos. Também instrui Timóteo acerca das relações com os diversos grupos da igreja, porque haviam suas panelas. Alguma diferença dos dias de hoje? Não. Incluindo cuidado com as viúvas e com os órfãos, porque estão ficando desamparados. Os anciãos precisam visitar, e os escravos precisam ser soltos, porque naquela época havia a prática dos escravos, e alguns escravos haviam sido convertidos, e os seus patrões também. E agora que o patrão é convertido, o escravo também, como é que lida com isso?
Havia uma crise, e um jovem obreiro é chamado para toda essa orientação no meio da igreja. E aí o apóstolo Paulo diz, olha, há como você lidar com isso de uma forma íntegra, reta. Eu pensei que as circunstâncias poderiam formar, e durante muito tempo eu disse isso para as pessoas, as circunstâncias formam a pessoa. Isso para o bem e para o mal. Você pode estar numa boa instituição de ensino, num colégio bom, ele te ajudar a crescer. Você pode estar num colégio ruim, ele te ajudar a afundar. Mas aprendi algo interessante, ouvindo com alguns pastores. Se você for menor que as circunstâncias, seu caráter é ruim. Vocês concordam com essa frase? Se você for menor que as circunstâncias, seu caráter é ruim. O que esse texto quer dizer? Que se você se moldar a todas as circunstâncias que te apresentarem, você não será ninguém. Você será aquilo que as pessoas e as circunstâncias te proporem. Você precisará ser aquilo que Deus diz que você é. Amém? Você pode dizer amém para isso? Diga para o teu irmão, você é quem Deus diz que você é. Fala para ele. Esse é o primeiro conselho para vocês dois, Ian. Para você e para a Juju. Nunca se moldem aquilo que o mundo tem proposto. É o que a palavra vai nos dizer. E olha que nós estamos num mundo complexo, difícil, onde o mundo está nos propondo ser aquilo que a Bíblia está o contrário. Aí me veio um texto, semana passada eu estava vendo a consagração do pastor, cadê o ex-obreiro? Está por aí para lembrar? Não. O pastor Eric. Está aí não, pastor Eric? Como é que é o nome do rapaz que foi consagrado, pastor, lá na Segunda de Campos, domingo passado, retrasado? Pastor Felipe. E aí, pastor Adonir falou uma frase, eu fui pesquisar aquilo, achei esse negócio. A diferença entre pastor e lobo. Quero citar algumas coisas, porque muitas vezes lobo e pastor são confundidos. Ovelha e pastor são confundidos. Ovelha e também pastor são confundidos. E há um cara chamado Osmar Ludovico da Silva, que propôs uma diferença entre lobo e pastor. Pastores buscam o bem das ovelhas, lobos buscam os bens das ovelhas. Entenderam o trocadilho? Pastores gostam de convívio, lobos gostam de reuniões. Pastores vivem à sombra da cruz, lobos vivem à sombra dos holofotes. Pastores choram pelas suas ovelhas, lobos fazem suas ovelhas chorar. Pastores têm autoridade espiritual, lobos são autoritários e dominadores. Pastores têm esposas, lobos têm coadjuvantes. Pastores têm fraquezas, lobos são poderosos. Pastores olham nos olhos dos lobos, contam cabeças. Pastores apaziguam as ovelhas, lobos intrigam as ovelhas. Pastores têm senso de humor, lobos se levam a sério demais. Pastores são ensináveis, lobos são donos da verdade. Pastores têm amigos, lobos têm admiradores. Pastores É que a lágrima já tapou a vista. Pastores se extasiam com o ministério, lobos aplicam técnicas religiosas. Pastores vivem o que pregam, lobos pregam o que não vivem. Pastores vivem de salários, lobos enriquecem. Pastores ensinam com a vida, lobos pretendem ensinar com os discursos. Lobos oram no secreto, lobos só oram em público. Pastores vivem para suas ovelhas, lobos se abastecem de suas ovelhas. Pastores são pessoas humanas, reais, lobos são personagens religiosos, caricatos. Pastores vão para o púlpito, lobos vão para o palco. Pastores são apacentadores, lobos são marqueteiros. Pastores são servos humildes, lobos são chefes e orgulhosos.
Pastores se interessam pelo crescimento das ovelhas, lobos se interessam pelo crescimento das ofertas e do status. Pastores apontam para Cristo, lobos apontam para si mesmos e para a instituição. Pastores são usados por Deus, lobos são usados pelas ovelhas. Lobos usam as ovelhas em nome de Deus. Pastores falam de vida cotidiana, lobos discutem o sexo dos anjos. Pastores se deixam conhecer, lobos se distanciam e ninguém chega perto. Vocês concordam com isso? Vivemos dias assim? Dias difíceis para nós. Ontem eu conversava com um amigo e nós concluímos que temos o desafio de ir na contramão disso. Pastor Wilson, na vigília, falou uma coisa interessante. O salmão é um peixe nobre porque ele nada contra a correnteza. Ele coloca seus ovinhos num lugar mais nobre também, num lugar melhor. Por isso é um peixe caro, de difícil acesso. Há um desafio para você, meu filho, de nadar contra a correnteza nesse tempo, de não ser mais do mesmo, né? De ser um lobo como muitos temos hoje. É um desafio, porque a toda hora somos instigados a sermos lobos, né? Pressionados a sermos lobos, seduzidos a sermos lobos. Pensando nesse texto de Timóteo, quero deixar alguns conselhos para o jovem Ian. Primeira coisa que o texto nos propõe é que você, Ian, tem o desafio de manejar bem a palavra. Verso 15, como obreiro que não tem que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Todos os dias somos desafiados a abandonar a Bíblia, a trabalhar com eu. É muito comum as pessoas virem até a mim e dizer o seguinte: eu penso, eu acho, eu vejo, eu sinto, eu penso, mas poucos dizem, a Bíblia diz, o texto sagrado diz, é assim que a Bíblia nos orienta. Somos chamados a apontar para a Bíblia e para a pessoa de Jesus Cristo. A palavra que o apóstolo Paulo usa para descrever sobre aprovado é dokimos. A mesma palavra usada para construção de moeda, é uma palavra financeira. A ideia é uma moeda que passou pelo fogo, foi forjada, preparada, agora pronta para o uso da comunidade. Olha que interessante. O pastor deve ser provado, testado, moído. Não sei se é o Eric que fala que tem que ser como um azeite, eu acho que é o pastor Valério. Como azeite, espremido até sair o bom azeite. É por isso que as provações nunca cessarão em nossos ministérios. Nós a teremos para perceber do que você é feito. Dokimos. Você precisa ser provado e aprovado. Eu fico impressionado como nós, às vezes, na menor dificuldade, uma pequena dificuldade, nem que seja também a grande, nós abandonamos, deixamos, recuamos, desistimos, nos entristecemos. Semana passada perdemos um menino lá na PIB de Bate São João. Um acidente ridículo de moto. Foi desviar de uma pessoa que estava embriagada e foi numa árvore, bateu, morreu ali. Um menino joia, 41 anos, novo demais, tesoureiro da igreja. Mas eu fiquei, por outro lado, contente. Vamos entender por que eu estou contente. Quando eu cheguei de Campos, fui lá visitar a viúva, encontrei na calçada um monte de gente frente à casa dela. Dentro de casa, mais gente ainda. O corpo diaconal estava lá os jovens, estavam os adolescentes, estavam os amigos, parentes, fazendo chá disso, chá daquilo, café, não sei o que lá, cuidando da mãe, dona Deusuína, e cuidando da Daiane. E aí eu percebi que uma menina, Luana, falou o seguinte: não serão as provações desse tempo que nos afastarão do amor de Deus.
nada, nada nos afastará do amor de Deus. Aí ontem eles mandaram um grupo WhatsApp. Eu não posso falar sobre isso. Nós vamos ajudar algumas pessoas dessa família, mas é segredo por enquanto. Quase que eu falo aqui, meto o pé na língua. O que a gente precisa entender é que você e eu seremos provados a todo minuto. Aqui dentro da igreja, do arraial dos cristãos, você vai ser provado. Tem sempre alguém para te tirar do sério, ou algum contexto para te tirar do ambiente, da graça, como vocês dizem. Ali fora, depois da porta, você vai encontrar um cara que vai fechar você com o seu carro dele. E tem uns miseráveis que fecham aqui a rua, eles ficam ali conversando para a rua, não tem uns? Tem, ele para o carro no meio da rua, ele fecha a rua, ele acha que a rua é dele. Pior, vou abrir um parênteses, desculpa, pastor, vou abrir um parênteses. Ô miserável de plantão, olha para mim. Garagem não é lugar de estacionamento. Está tranquilo? Amém? Não bote seu carro na garagem dos outros. Ah, mas aqui não mora ninguém. Mora sim. Mesmo que seja de veraneio, o cara pode chegar àquela hora. Estou cansado de ouvir barulho de vizinho por causa de você, tá? Não aguento mais. Pelo amor de Deus, para com essa prática. Garagem não é estacionamento. Ah, mas eu cheguei e não encontrei lugar. Problema, você chegou atrasado. Vai para a praia. É dura a palavra, né? Mas é isso mesmo. Você quer um lugar, chegue cedo. Encontre um lugar para você. Pronto, falei, é isso aí. Que delícia. Amém? Vou mais longe. Já que eu estou empolgado, eu vou aproveitar a bronca, vai até o final. Toda semana tem gente orientando o estacionamento. Amém? E você, às vezes, é desobediente e rebelde. O cara orientou você a botar o carro de ré no lugar lá. Bota o carro lá, caramba. Ué, fica brigando com o cara sendo indelicado. Teve um irmão até que xingou. Isso não é irmão. É primo. Fechei parênteses. Esquece. Esquece não. Fica na cabeça aí. Para com isso, gente. Coisa feia. Obedece os outros. Se a gente não consegue obedecer no estacionamento, vai obedecer aonde? Né? Chegaria, bota o carro direitinho e agradece o irmão. Será? Dá 10 reais para ele botar teu carro no lugar? Fica brigando com o cara ainda? Está ali tá ajudando você a se organizar. Para com isso. Até me perdi. Cuidado, pastor Ian, com as vãs doutrinas. O conhecimento da Bíblia é justamente por conta disso, porque nós precisamos conhecer. Eu estava aqui, ontem eu parei para pensar um sermão ainda um pouquinho mais, fui ler ele de novo ontem à noite, e aí, pensando nas doutrinas que têm me incomodado nesse tempo. A primeira delas é o teísmo aberto. Pensei, teísmo aberto quer dizer que você não precisa de Cristo para ser salvo. Em Cristo toda a humanidade está salva, você não precisa se arrepender dos seus pecados, nem se entregar a Jesus para isso. Essa filosofia, esse entendimento tem crescido no nosso meio. Pensei na ideia dos desigrejados, aliás, matéria do TCC do nosso irmão Roberto. Uma galera que achou que não precisa de igreja, olha que loucura. Porque justamente a igreja é a nossa cura. Onde foram plantados os dons para a ministração da sua igreja. Pensei no ateísmo, que é estranho, porque a gente tem mais do que nunca precisado de uma fé. Talvez você nem crê da forma ou no molde, nos padrões que cremos, ou na matriz que temos, mas nós cremos em um Deus poderoso. A ausência de um conhecimento de antropologia, porque nós temos colocado os homens no centro de todas as coisas, esquecido que o universo gira em torno de algo muito além do que nós temos conhecimento. Ontem eu via a entrevista, fui para futucar esse negócio, eu esqueci o nome do cientista brasileiro que defende a ideia
Me fugiu o nome. Ele estava entrevistando o Lourenço, já faleceu esses dias. Esqueci o primeiro nome do Lourenço. Adalto. E ele estava dizendo como que é difícil para você, Adalto, defender a ideia de um Deus na ciência. Ele diz, não, o Adalto é um cientista também, um físico. E ele disse, não, e ele foi dizendo por quê, que é fácil explicar. Como é que é o nome daquele político antigo? Vocês estão atentos, estão vendo o que eu estou vendo. Ele estava sendo entrevistado pelo Serginho Grosman, né? Você é ateu, e era a ideia de propagar o ateísmo? E ele falou, não, muito pelo contrário, não tenho como ser ateu, porque o universo revela a ideia de um construtor inteligente. Há muitas propostas que a Bíblia precisa tratar e consertar, mas quem maneja ela é quem? Quem maneja a palavra? Quem maneja a palavra, irmãos? Somos nós, manejem então bem. Seja encontrado como alguém que maneje bem a palavra da verdade. Segundo desafio, pastor Ian, temos o desafio de evitar o discurso improdutivo. Verso 14, evitem contendas de palavras que para nada se aproveitam. Aliás, Himeneu e Fileto já caíram nessa, já se desviaram, já estão andando por lugares que não se deveriam andar. Havia no seio da igreja uma discussão de corredores, e às vezes em sala de escola bíblica, a respeito das falsas doutrinas. E eles discutiam tempos e horas, porque há uma cultura helenista de se sentar num lugar, eles chamavam de ágora, e conversar horas e horas sobre algum assunto. Só que alguns assuntos eram pura heresia, e essa heresia, nessa conversa, desviava os santos do seu caminho. E alguns se perdiam nessa conversa. Alguns se perdiam nesse caminho e abandonavam a fé. Quero lembrar os irmãos do dilema, do paradigma de Pedro. Pedro amava... Quem gosta de comer carne de porco aqui? Levanta o braço. Poucos. Achei que eram mais. Um torresminho, uma costelinha. Não fala isso aqui não, pode falar isso aqui não. Quer me entregar? E aí, Paulo estava lá, deu para comer um torresminho, deu para comer uma costelinha, ele orou. Porque no paradigma judeu, porco é o quê? É imundo. Até hoje. A palavra do Senhor para Pedro, por acaso alguma coisa que eu tenha feito é imundo? Ele falou, não, teologia. Tudo que Deus fez é bom. Então estou liberado para comer. Está liberado. Mas, se isso escandalizar o teu irmão, recua. Há questões que não vale a pena discutir, dependendo da maturidade do grupo. Há questões que não se conversa porque a maturidade não permite. Há conversas que dá para ter porque a maturidade está num nível razoável, então se conversa. Porque se conversar sobre algo profundo, sem maturidade, haverá corrupção daqueles. E esse é um problema que muitos teólogos, muito inteligentes, inclusive, intelectuais, não entendem. Eles estão corrompendo a fé de alguns, porque insistem em conversar sobre assuntos que alguns não estão prontos para conversar. Essa percepção você terá que ter. Há assuntos que não cabem na pauta, há assuntos que cabem na pauta, ponto. Há assuntos que dá para conversar, há assuntos que não dá para conversar, porque se conversar, vai haver problema. Evita o discurso improdutivo. Evite contendas de palavras que para nada aproveitam, a não ser para corromper a fé de alguns. Cuidado com isso. Cuidado com as conversas de corredor. Ô irmão, está sabendo? Se alguém te abordar com essa frase, tome cuidado. Quando alguém te abordar para falar do seu colega, do seu irmão de sangue, olha, cara, soube o que fulano está fazendo? Essa pessoa não está com boa intenção. Quando alguém te orienta, te aconselha a fazer aquilo que é errado, essa pessoa não ama você. Ela quer o inferno.
na tua vida. E a melhor coisa que você pode, a pior coisa que você pode emprestar para alguém que quer destruir alguém é o quê? O ouvido. Evita, pastor, o discurso improdutivo, foge. Aliás, a vida de um pastor, às vezes, ela é um pouco silenciosa mesmo. Ela é um pouco reclusa. Ela é um pouco solitária. Por vezes. A sua dor não pode ser, às vezes, compartilhada com muitas pessoas. Você precisará caminhar só em alguns momentos. É lamentável, mas é verdade. Entenda isso. Nem tudo você poderá compartilhar com alguém. Eu digo porque, com a vida cristocêntrica, não vivemos mais nós morremos com Cristo. E Cristo fez aquilo que precisa fazer, mesmo ouvindo dos seus compatriotas algo diferente. Muitos subverteram, muitos abandonaram o Evangelho. Termino aqui o desafio, pastor Ian, que você tem de na caminhada preservar a sua fé. Verso 18 do capítulo 2 diz o seguinte: estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé de alguns. Aqui, fé tem dois caminhos. Primeiro, a fé como um conjunto de doutrinas. Perverteu a doutrina, corrompeu a doutrina, mudou a doutrina. Cristo não é mais o centro da argumentação. Cristo sai do centro e o centro agora são os filósofos. Aristóteles se torna um centro da conversação. Platão se torna um centro da conversação. Aliás, o apóstolo Paulo convive com isso na igreja de Corinto. Alguns são de Pedro, alguns são de Paulo, outros são de Apolo. Há uma conversa, pessoas colocando, em vez de Cristo, pessoas no centro da sua adoração, da sua preocupação, do seu segmento. A fé como aspecto da doutrina a serem seguidas. Preserva isso, mantém isso fechado, como um dispenseiro, que só vai até a despensa do mestre, trazer o alimento da despensa e alimentar os filhos do mestre. Os filhos não são seus, os filhos são do mestre. A alimentação já foi deixada na despensa. A sua função é pegar o alimento na despensa e entregar aos filhos do mestre. Não cabe a nós pegar um alimento fora da despensa. Amém? Só podemos servir aquilo que o Senhor deu para servir. Segundo aspecto da fé é o aspecto da intensidade, do fervor, das mesmas vidas, da sua experiência empírica com o Deus vivo e com o Espírito do Deus vivo. O irmão terá que manter essa experiência, buscando intimidade com Deus. Aliás, essa era o título da nossa vigília, intimidade com Deus. Eu preciso ouvir Deus, até para que o meu comportamento seja coerente, condizente com aquilo que Ele tem me proposto. Eu nunca farei aquilo que Deus quer, na proporção melhor que Deus quer, na intensidade que Deus quer, se eu não ouvir o Espírito Santo de Deus. Nunca farei isso. Eu preciso ter muito cuidado com isso. E há um erro, nós cometemos muito, porque alguns de nós acham que leitura bíblica, conhecimento bíblico é inimigo do fervor espiritual. Quanto mais conhecimento, menos fervor espiritual. Ao contrário disso, elas andam juntas como dois trilhos de um trem. Eu preciso conhecer a palavra, mas eu preciso também ter fervor bíblico. Eu preciso ter fervor espiritual, preciso orar, preciso ouvir o Espírito Santo de Deus. Eu conheço a técnica, agora eu preciso saber fazer isso. Eu preciso ter a experiência. Há uma tendência daqueles que leem muito a palavra, esquecer da oração. Interessante que uma das recomendações do apóstolo Paulo para Timóteo: pratica a fé que você aprendeu com a sua mãe Eunice e com a sua avó Lloyd. Usa isso. Não foi teologia, é uma fé prática. Aquilo que ele viveu com a mãe e com a avó, agora você experimenta, usa, usufrui, divide, multiplica. Isso é muito importante.
para nós podermos ter uma vida que vale a pena. Encerro dizendo, pastor Ian, maneja bem a palavra da verdade. Pastor Ian, evita o discurso improdutivo. Pastor Ian, preserva a sua fé. Suda a sua casa. Guarda isso, você e Juju, no coração de vocês. Eu tenho certeza que vocês farão um bom ministério, apesar dos contextos que se apresentem para vocês no futuro. Tenho certeza disso. Amém? Deus abençoe a vida de vocês.